Senhoras e senhores deputados, percebo, senhor presidente, que o tema que vai ser predominante nos debates do expediente inicial, depois do período momesco, é a greve dos garis. Imaginei que o desfile das escolas de samba, do grupo especial, e o desfile também ocupasse algum espaço, tendo em vista o que sofreu a Beija-Flor, tendo em vista, talvez, eu estou convencido de que foi, o desprestígio da Globo, que ao invés de influir positivamente, colocando na avenida, no desfile da escola, toda a aldeia global, culminou por fazer com que a imagem da Globo, tão combatida por ter sido um instrumento da ditadura, por manipular a informação, culminasse por contaminar as notas que os jurados deram à Beija-Flor, lamentavelmente para seus componentes, que estavam ali realmente numa escola belíssima, mas que trazia no seu enredo um estigma. Ouvi quem dissesse que o Boni parecia muito mais o Hitler do que o Chaplin. Então, para demonstrar claramente que a escola, ao escolher como enredo alguém tão identificado com a Globo, cometeu um grave equívoco e acabou na colocação que alcançou e nem estará presente no desfile das campeãs. Mas, senhor presidente, eu acredito que todos nesta casa conheçam um cidadão que por vezes está aqui em torno da Assembleia Legislativa, abordando um, abordando outro, e ele se apresenta como o Gari. Ah, o Gari aí, é o deputado, ah, o Gari. Muita gente não conhece aquele Gari. E aquele Gari, há tempos atrás, foi uma das maiores lideranças dos garis no município do Rio de Janeiro, quando os garis acumularam alguma força e demonstraram consciência da sua importância. E os garis, naquela época, prefeito César Maia, na sua primeira administração, os garis fizeram vários movimentos reivindicatórios e conquistaram direitos. Conquistaram tantos e relevantes direitos, tendo em vista a importância da atividade por eles desenvolvida, que houve até um ou outro incauto que resolveu comparar o salário do gari com o salário de outros profissionais, até de professores. A bem da verdade, primeiro, todos sabem que a greve é um direito, é um instrumento de luta para a conquista de direitos. Quando o trabalhador faz greve e para a atividade produtiva, ele causa um prejuízo ao patrão, porque ele deixa de produzir, e o patrão se obriga, pela pressão, a reconhecer, a negociar e a reconhecer os direitos dos trabalhadores. No caso dos garis, a importância da atividade para a sociedade está mais do que caracterizada. E quando tentam estigmatizar o movimento grevista, talvez pelo momento em que a greve foi deflagrada, importante para a sociedade, deixam de registrar que o escândalo consiste num trabalhador com a importância do gari, já com o reajuste de 9%, passar a ganhar R$ 849, um salário de fome, mesmo com os 40% de insalubridade, fazendo com que o salário se aproxime de R$ 1.200 brutos, fora os descontos. Então, primeiro, não é razoável que um trabalhador, aliás, de qualquer categoria,
mas com a importância de quem cuida da limpeza urbana, que tem a ver com a saúde da população, receba um salário bruto de aproximadamente R$ 1.200, bruto. Então, os garis têm motivos, assim, carradas de motivos, para chegar ao movimento grevista, porque na época, quando as greves foram vitoriosas e os garis conquistaram direitos, o prefeito da época alterou a natureza jurídica da Conlurb e demitiu muitos garis. E os garis se desmobilizaram e foram perdendo direitos. Mas agora, com o passar do tempo, e mais, com a força acumulada de outras épocas, os garis começam a se manifestar. É claro, o carnaval, uma festa importante, deixar a cidade suja no carnaval deve ser um crime muito grande para aqueles que sempre se mobilizam contra a classe trabalhadora. Eu não vi em nenhum editorial, não vi nenhum jornal dizer, mas é um escândalo um trabalhador com a importância do gari ganhar R$ 1.200. O que fazem? Tentam criminalizar a greve. Aliás, a juíza, não, a juiz, que considerou a greve ilegal. Ilegal por quê? Pela inoportunidade do momento. A greve é legal, que é um direito dos trabalhadores. E aí vem aqueles que estão habituados, a criminalizar os movimentos sociais, na tentativa de desviar o debate. Porque um dos dirigentes sindicais pertence a partido político. Afinal de contas, eleitor e elegível. Se participa de uma categoria importante e tem liderança, é até estimulado a ser candidato. Claro, é uma consequência natural de quem participa do movimento social. Não pode ser discriminado por isso e nem a greve ser contaminada. Então, senhor presidente, já há também uma preocupação com o que houve no carnaval, a partir dos garis, com o que pode acontecer na Copa do Mundo, através de várias outras categorias. Este é o temor. E assim como tudo fizeram para estigmatizar as manifestações populares, assim como fizeram para desmobilizar a sociedade com suas justas reivindicações, se aproveitam agora da greve dos garis para iniciar um movimento repressivo contra as organizações sindicais, contra as manifestações dos trabalhadores. Divergências nas categorias existem. Os garis vão se entender. Os garis vão chegar à compreensão de que eles não são adversários entre si. Eles têm adversários claros. E os adversários são aqueles que controlam o poder, se beneficiam desse poder e proclamam o sucesso de um modelo que já está derrotado. Porque no Brasil a classe trabalhadora está excluída. Não adianta vir com essa conversa de minha casa, minha vida, isso e aquilo, que o povo está vivendo uma situação de grave dificuldade. Não é por acaso que as reações populares têm sido as mais agressivas. As comunidades descem, tacam fogo nos ônibus. Não tem propaganda de UPP que vai aplacar a insatisfação da sociedade. O grau de insatisfação e de revolta, de indignação, é muito grande. Como pensam que vão? Manipulando a informação, estigmatizando, criminalizando. A situação já é insuportável. Então os garis, ao contrário, os garis merecem toda a solidariedade. Os garis merecem ter seus direitos reconhecidos. Os garis merecem um salário muito melhor. E que agora, com essa manifestação, pelo menos, essa categoria que é relevantíssima para os interesses maiores da sociedade, que ela possa ser reconhecida. Que, por final, depois de muita luta, num período acumulando forças, depois sendo reprimida e retrocedendo no movimento, mas que agora esse movimento é recuperado.
é recuperado no momento em que ficou claro o significado da categoria. Imaginar a cidade toda suja no carnaval, imaginar o que pode acontecer na Copa do Mundo com outra mobilização, e dizer não só que um dos dirigentes sindicais pertence a partido político que foi candidato, dizer que outros sindicatos, como o Sindicato dos Professores, a estão apoiando. Qual o problema de um sindicato apoiar um outro movimento grevista de categoria diversa? Isto é importante. Trabalhadores do mundo, univos, está lá escrito isso. Então, quando os garis fazem greve e recebem o apoio do Sindicato dos Petroleiros, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, da Frente Internacional dos Sem Teto, receber apoio de outras entidades, isto é mais do que necessário. Não vi nenhuma entidade patronal manifestar apoio aos garis, só representação de trabalhadores, representação de servidores públicos. Então, senhor presidente, aqueles que não estão acostumados à verdadeira democracia, aqueles que pensam as liberdades democráticas única e exclusivamente em homenagem aos seus próprios interesses, devem estar realmente muito assustados com a manifestação dos garis. Portanto, senhor presidente, ao contrário, que haja sensibilidade, que a administração municipal sente com a representação sindical e negocie de acordo com as reivindicações, não para enganar, mas para conceder. Imaginei que fosse ter um cronograma, num período X, vocês vão, e rapidamente, vocês vão alcançar tal remuneração, uma remuneração que seja compatível com a importância da atividade. A minha solidariedade aos garis, senhor presidente. Muito obrigado.